E aí, rapazes, tudo bem com vocês? Dr. Renato em ação. Uma coisa que é muito interessante que acontece no meu consultório, na minha prática clínica de vez em quando, né? É quando eu pego os pacientes com problemas de acne fortes, tudo. Se eu chego e falo para eles assim, ou para as mães, os pais deles, né? Ah, eu tô pensando em dar um remédio para melhorar essas acnes, ele vem da vitamina A, o que vocês acham? A maioria leva de boa, fala, nossa, ó, que legal, bacana, uma coisa no meio de vitamina, né? Eu vou querer. Agora, quando eu chego e já falo assim para os pais, principalmente para os pais, né? Olha, eu acho que eu vou prescrever o Roacutan para tratar essas acnes. Aí eles começam já a ficar nervosos, começam a ficar preocupados, aí começam a hesitar. Mas por ironia, gente, eu tô falando do mesmo medicamento. O que muita gente não sabe, na verdade, é que a isotretinoína, mais conhecida como Roacutan aí no mercado, um remédio fortíssimo para tratamento de acne, ele vem da vitamina A. Ele é a forma mais ativa dessa vitamina, né? Então essa curiosidade, algumas outras coisas que eu vejo no meu dia a dia do consultório, eu resolvi fazer agora um vídeo com vocês para falar sobre isso. O que é mito, o que é verdade, o que é o real dessa história. Desse medicamento que está completando 40 anos de uso já nessa prática. E até hoje ele é um remédio incrível para várias indicações, principalmente a acne. Então vamos nesse vídeo, gente, me acompanhem. Descoberta por volta de 1955, a isotretinoína começou mesmo a ser estudada na pele por volta de 1973 e logo percebeu-se que ela tinha uma ótima resposta nos tratamentos para a acne. Por quê? Porque na verdade ela até hoje é o único medicamento que consegue pegar os 4 principais pilares da doença acne, que é a oleosidade, a hiperkeratose, que é o excesso de queratina na pele que faz a obstrução dos folículos, a inflamação da pele e a atividade bacteriana. Um único remédio consegue pegar todos esses pilares, por isso que ele é tão intenso no tratamento da acne. E a acne, acho que todo mundo sabe que é uma das doenças dermatológicas mais frequentes no nosso dia a dia até hoje. E o que muita gente não sabe é que ela é uma das doenças que mais causa prejuízo psíquico. Tem que levar a sério, tem vários trabalhos mostrando que uma das piores doenças em gerar alterações psíquicas e mal-estar, depressão, é a acne, tá bom? Ela só perde, na verdade, para os eczemas. Então é uma doença que a gente tem que respeitar e a isotretinoína ou Roacutan, né, veio para modificar muito a evolução desses pacientes, tá certo? Então o primeiro fato para vocês saberem era que ele realmente foi derivado da vitamina A, tá bom? Mas vamos lá, tem mais coisas. Além então dela ser conhecida como um grande medicamento para o tratamento de acne, de conseguir resolver casos gravíssimos e de difíceis controles, a isotretinoína, ou Roacutan, também é muito conhecido pela sua extensa lista de efeitos colaterais, que é o que na verdade mais assusta as pessoas, né? E é sobre isso que eu vou falar um pouquinho agora daqueles principais mitos em relação a essas questões dos efeitos, né? Mas uma coisa que eu queria pontuar aqui pra vocês, gente, é que ao longo desses 40 anos de uso da isotretinoína por nós dermatologistas, muita coisa mudou, né? Então você tem que. Primeira coisa que eu tenho que te explicar é o seguinte: toda essa lista aqui de efeitos colaterais são possíveis e eles eram muito mais frequentes no passado. Por quê? Porque lá atrás a gente só usava esse medicamento para casos gravíssimos, pacientes super complexos, e para tentar lidar com eles a gente tinha que dar doses muito altas do medicamento. E aí assim, se você dá uma dose muito alta, óbvio, você aumenta a sua chance de sofrer algum efeito colateral. O que aconteceu com o passar do tempo é que a gente começou a mudar a nossa política e a nossa forma de encarar o remédio, até porque a gente aprendeu a dominar ele, a dominar a sua dose, a controlar os efeitos colaterais. E atualmente, os dermatologistas já têm uma tendência a indicar com casos muito mais leves, casos moderados, que você não precisa usar muitas doses. De fato, a tendência é cada vez mais a gente usar doses bem baixas. E aí, se abaixa a dose, vai abaixar bastante o risco daqueles efeitos colaterais, tá bom? Mas óbvio, isso não quer dizer que você não vá ter nada, vai ter algumas coisinhas. Vamos falar agora um pouco dos principais detalhes sobre esse remédio. Um efeito colateral que com certeza tem, é um fato mesmo, todo mundo vai ter, se você botar o remédio na tua boca naquele dia já vai acontecer, é ressecamento, principalmente de lábios. Isso não tem jeito, mesmo com doses baixas, você vai ter um ressecamento. Até a ausência de ressecamento já é um sinal de que, opa, talvez o remédio não está funcionando ou essa dose está baixa, tá bom? Que é muito comum mesmo, né? E o lábio, principalmente, é batata. O cara põe um remédio na boca, no dia seguinte a boca já tá seca, tá bom?
Mas o remédio resseca tudo que é úmido. Então olhos, a mucosa do nariz, a pele, depende muito da dose de quanto tempo você está tomando esse remédio, tá certo? E uma coisa interessante também deles, que é um fato, não é mito, ele reduz a nossa glândula de sebo, por isso que ele controla muito a nossa oleosidade. Há uma tendência, dependendo do tempo de tratamento e das dosagens, você consegue reduzir mais ou menos em 80% essas glândulas, que para um cara que sofre de acne e tem pele mega oleosa é o paraíso, alivia muito a vida. Um outro efeito colateral importantíssimo mencionar aqui para vocês, gente, é que ele é abortivo e teratogênico, ou seja, mulheres em idade fértil têm que tomar muito cuidado por tomar esse remédio, porque gestação não combina com o Rakutan, tá certo? Isso é um fato, isso é uma verdade, tanto que para prescrever para esse público tem que ter pelo menos aí 2 formas de anticoncepção, não basta uma, tem que ter 2, tá certo? Então é uma coisa bem arriscada e séria, então não dê medicamento para uma mulher em idade fértil sem autorização do médico, ok? Agora, um conceito que muita gente tem, muitas mulheres ainda têm, é o seguinte: uma vez que ela fez o tratamento do Roacutan, ela tem que esperar pelo menos 1 ano para poder pensar em gestação. Mito. Segundo o consenso mais atual agora lançado pela SBD sobre o uso da isotretinoína, os estudos mais recentes mostraram que a partir de 1 mês o corpo já liberou bastante esse medicamento e já não tem muito risco de complicação. Então a partir de 1 mês sem a medicação já pode pensar em gestação. Outra coisa que me perguntam bastante em consultório, principalmente os homens adultos quando eu prescrevo para eles, é a questão do álcool. Pode ou não beber quando você está tomando o Roacutan? Gente, na verdade não dá, tá certo? O remédio ele é metabolizado pelo fígado, tá certo? Então existe o potencial risco dele sobrecarregar, gerar uma hepatite, no caso mais grave uma hepatite fulminante, levando até um transplante de fígado. Embora eu nunca tenha visto isso. Vale também lembrar o seguinte, que esse risco era muito maior lá no passado, porque a gente usava doses altas. Mas, mesmo hoje, a gente usando doses baixas, não tem nenhum trabalho que dê algum respaldo sobre a segurança de você tomar um pouco de álcool durante esse medicamento, tá bom? Depende muito aí de como tá a ação do seu fígado, quanto que você já judiou dele, quanto que você já prejudicou o coitado, entendeu? A dose que você tá tomando, a quantidade de álcool, então tem muitas variáveis aí pra gente poder falar com segurança que você pode ou não pode tomar uma dose ou não no fim de semana, por exemplo, tá? Então a minha orientação sempre é, se está tomando Roacutan, independente da dose, 0 álcool. Outro questionamento que me fazem muito também é se tem que fazer alguma dieta. Fato, tem que fazer sim, tá? O medicamento ele mexe muito com o metabolismo das gorduras, principalmente dos triglicerídeos, tá? Então se você é aquele cara que já come porcaria e até por causa disso estava com acne, mas come muita, sei lá, bolacha, salgadinho, só aquelas bobagens do dia a dia, às vezes quando você está na vigência do remédio, isso estoura muito. E existe um limite de tolerância para isso, senão tem que suspender esse tratamento. Porque senão você pode correr o risco até de fazer uma pancreatite por excesso de triglicérides no seu sangue. Então não é brincadeira, tem que fechar a boca assim no tratamento. E vamos causar uma polêmica agora, vamos lá. Isotretinoína pode me deixar depressivo? Pode me fazer querer me matar? Dar uma tendência suicida? Como está escrito na própria bula? Gente, depois de 40 anos já de acompanhamento, diversos casos mundialmente, vários trabalhos publicados de longa data, tá? Tanto a Escola Brasileira de Dermatologia, né, como a de Psiquiatria consideram esse conceito da tendência a suicídio e depressão como mito. Nenhum trabalho evidenciou que realmente isso acontece, tá? O que a gente acredita hoje é que provavelmente esses casos que foram descritos lá no passado e por isso que está na bula do remédio, eram na verdade pacientes que tinham acne muito grave. Como eu disse no começo do vídeo, a acne é uma das doenças que gera maior distúrbio, maior apelo, alterações psíquicas no paciente, né? Então a gente acredita que na verdade a própria acne que levou à depressão e essa tendência suicida daqueles casos, entendeu? O medicamento não faz isso. Então se alguém está justificando aí que está tomando esse remédio e está se sentindo meio down, não sei o que, vamos prestar atenção direito. Pode ter outras causas aí influenciando. Já me perguntaram também, Rakutan é só para acne, Dr. Renato? Mito. Na verdade, já temos outras doenças que a gente costuma usar essa medicação também com boas respostas, tá? É claro que, assim, como maior indicação, ainda continua sendo a acne, principalmente a acne de moderada para grave, de difícil tratamento, tá? Ou muito demorada. Porém, doenças como
rosácea, dermatite seborreica, psoríase, foliculite do couro cabeludo, alopecia frontal fibrosante e algumas outras mais específicas da dermatologia, tem relatos de casos sendo tratados com a isotretinoína e com boas respostas. Mas geralmente nessas doenças, são geralmente um paciente que já não está respondendo com os tratamentos convencionais, tá bom? Então a isotretinoína vem como um secundário ali, uma outra tentativa, já que o resto não deu certo, ok? Outra polêmica que eu quero deixar aqui marcado para vocês também é o uso da isotretinoína para tratamentos de rejuvenescimento estético ou para controle de oleosidade, tá bom? Segundo o consenso da Sociedade Brasileira de Dermatologia, não temos ainda muitas evidências científicas, trabalhos estudando esses dois pontos, tá bom? De indicação. Então, embora, assim, se a gente for ver pelo mecanismo da doença e pelos efeitos nos outros tratamentos, que realmente ela melhora a aparência da pele, que ela tem um bom cuidado, ela tem um bom controle da oleosidade, não tem nenhum trabalho que mostrou que isso daí, tomar um remédio é muito melhor do que você fazer os tratamentos tópicos para essas queixas, entendeu? Então, por causa disso, dessa falta de trabalho, falta de estudo, falta de dosagem ideal para esses objetivos e avaliar, claro, os riscos de efeitos colaterais, que a Sociedade Brasileira de Dermatologia contraindica a recomendação do uso do Rakutan ou da isotretinoína para fins de tratamento estético e para controle de oleosidade só, tá bom? Não estou falando aqui do paciente que tem oleosidade e sofre de acne, aí é outro papo, ok? E isso também vale muito agora para os cirurgiões plásticos, que têm indicado também para pós-cirurgia de nariz, alegando que melhora a qualidade da pele. De novo, não temos uma evidência científica suficiente para justificar você colocar um paciente no risco de efeito colateral do medicamento para esse fim, tá bom? Você tem que conversar muito com o teu médico antes de tomar a decisão do uso do medicamento, ok? Bom, era isso, rapazes, que eu queria falar hoje sobre o Rakutan ou a isotretinoína, tá bom? Na verdade, assim, se a gente for devagar sobre o assunto é super extenso, tem muita coisa pra gente falar. Eu, na verdade, quis fazer esse vídeo mais pra dizer as coisas que eu mais vejo no meu dia a dia consultório, quando eu vou indicar esse medicamento para algum paciente, ou quando alguma pessoa vem me perguntar sobre ele para determinadas situações, tá? Então por isso que eu quis fazer esse vídeo para vocês, para tirar um pouco o que é mito, o que é um fato, o que é uma verdade, o que é curiosidade do Rakutan, tá certo? Espero que vocês tenham gostado. Se você ficou alguma dúvida, não entendeu, discorda, não sei o que, deixe seus comentários aqui, eu gosto de ler depois, eu respondo para vocês, tá certo? E dependendo do que vocês comentarem, se eu achar interessante, eu faço um novo vídeo, uma continuação para falar de outros aspectos aí desse medicamento, tá bom? Peço também para vocês se inscreverem aí no meu canal se você não é inscrito, ativar o sininho, dê o seu like, tá bom? Para ajudar muito a divulgar o meu trabalho aí sobre dermatologia masculina para todos os homens do YouTube, tá bom? Eu fico por aqui, um forte abraço e até o meu próximo vídeo, rapazes.